Olá, C31, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa plataforma. Professor Anderson falando de volta com o Teorema de Tales. A gente viu no último vídeo sobre o assunto, não na videoaula anterior, a videoaula anterior foi de questões olímpicas, né? No último vídeo sobre o assunto, como é que funciona o Teorema de Tales, aquele feixe de retas, que tem as retas transversais e gera segmentos proporcionais. O que a gente precisa dar uma olhadinha hoje? Nas aplicações desse teorema, né? Onde é que ele também é aplicado. A mais conhecida e provavelmente a mais interessante delas é a da altura da pirâmide. Dando uma situada histórica, né? O Tales de Mileto, ele foi matemático, filósofo e uma cambada de outras coisas. Essa galera era sempre muito profícua, né? Sempre fazia muitas coisas. E viveu em 500 a.C. Nesta época, ele, nos estudos da matemática, nesses estudos da proporcionalidade dos segmentos, percebe que pode fazer o uso disso para medir a altura das coisas. E a gente pode fazer o uso disso para medir a altura das coisas por causa de algo muito interessante, que é a incidência da luz do Sol no planeta. Então, se eu tenho um determinado prédio que eu quero saber a altura, esse prédio, numa determinada hora do dia, ele vai ter uma incidência de luz solar que vai gerar uma determinada sombra. Se a sombra é muito maior do que o prédio, é ruim de eu trabalhar. Mas, se eu pego um outro momento em que essa incidência de luz solar gera uma sombra menor, fica muito mais fácil. Por quê? Porque na mesma hora, no mesmo local, a incidência dos raios solares gera sombras, né, de incidência paralela. Então, se eu colocar aqui um graveto de 2 metros e a incidência da luz solar descer paralelamente aqui, eu vou ter segmentos paralelos. Eu terei retas paralelas de incidência de luz solar, gerando segmentos proporcionais por causa desse paralelismo. O que o cara fez então? Percebeu essa relação entre altura e sombra, onde eu tenho retas paralelas. E segmentos proporcionais. Isso aqui eu posso aplicar da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui um exemplo, mas para fazer isso eu vou dar um pause para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então olha ali. Um prédio em determinada hora do dia projeta uma sombra de 11 metros. Eu tenho um prédio, em determinada hora do dia ele projeta uma sombra de 11 metros.
no mesmo instante, um poste de 3 metros de altura projeta uma sombra de 1 metro. Qual a altura desse prédio? Bom, eu sei que proporcionalmente eu tenho que x se compara com 3, assim como 11 se compara com 1. Então, x se compara com 3, assim como 11 se compara com 1. Aqui eu posso ver que é vezes 13 fazer vezes 3, ou simplesmente cruzar, vai dar o mesmo resultado. Ó, x igual a 33. Então, este prédio tem 33 metros. Certo? E com isso, em 500 a.C., o Tales foi capaz de calcular a altura de uma pirâmide. Essa primeira aplicação é uma aplicação que, numa situação de aula presencial, a gente poderia experimentar, ir até o pátio, colocar graveto, medir sombra, fazer algum experimento dessa área, né? Agora ficou um pouco mais complicado, porque a gente está em casa e não é assim tão simples da gente ficar fazendo essas medidas com fita e tudo mais. Mas é interessante que vocês percebam que eu posso calcular qualquer altura de qualquer coisa tendo o equipamento correto. Eu vou medir sombra, vou medir a altura do equipamento pequeno e faço a relação disso com a sombra e a altura do que eu quiser verificar, né? Do que eu quiser medir. Então, essa é a primeira das aplicações. A segunda das aplicações tem a ver com o triângulo. E ela se chama Teorema da bissetriz interna. E só para relembrar o que é bissetriz, né? Vocês já aprenderam, inclusive, a localizar a bissetriz de um ângulo com os equipamentos que a gente tinha em aula. Eu vou relembrar vocês aqui. Eu desenho um ângulo qualquer e quero achar a bissetriz desse ângulo. Como é que a gente fez? Como a gente estava sem compasso na época, eu dei para vocês cordinhas para vocês colocarem o lápis dentro, lembra? O lápis ou a caneta. E aí como é que a gente fazia? Sempre com a mesma medida, lá na origem do ângulo desenhava um arco cortando o ângulo. Depois, mesma medida, esse arco ia lá onde cortava e onde cortava. Quando eu encontro esse cruzamento, eu encontrei exatamente a reta que passa pela origem e pelo cruzamento, que divide o ângulo ao meio. Essa reta que divide o ângulo ao meio é chamada de bissetriz. Certo? Ela divide o ângulo ao meio. Falar em bissetriz interna num triângulo é uma reta que divide um ângulo ao meio dentro de um triângulo. Isso vai ter relação com o Teorema de Tales. E eu vou mostrar para vocês. Então, assim, dá um pause, termina de copiar o que está aqui, tenta refazer isso aqui. Se vocês tiverem o compasso, lembra, né? Ponta seca, aquela que fura na origem
Abertura, marca. Não fecha essa abertura, ponta seca nos cruzamentos, marca. E aí faz o xizinho para dividir ao meio. Eu sei que vocês, né, a gente praticou isso bastante em aula, vocês têm condições de fazer. Eu vou tentar mostrar para vocês como o teorema da bissetriz interna funciona, mas com os aparelhos que eu tenho em casa para fazer isso, tá? Vou conversando com vocês para montar, porque são coisas que a gente já viu em algum momento na escola. Então eu tenho um triângulo, tá? E a partir deste triângulo eu vou pegar uma bissetriz interna ao triângulo. Marquei ali a bissetriz, abertura, mesma abertura nas pontas de cruzamento, marca o centro do ângulo. Eu vou dividir este ângulo ao meio. Então, ok. Ângulo dividido ao meio. O que diz o teorema da bissetriz interna? Que este lado AB, vai ser proporcional ao lado BD, assim como este lado, o AC, vai ser proporcional ao CD. Que a bissetriz secciona o lado oposto em tamanhos proporcionais aos lados que formam o ângulo. Isto é proporcional a isto, assim como isto é proporcional a isto. Mas isso não é direto. Eu preciso ter um lugar da onde isso saiu. E o lugar da onde isso saiu, eu vou usar um cabo de vassoura como régua para mostrar para vocês como é que isso apareceu. Olha só, vou fazer um prolongamento deste lado aqui. Ok? E vou tentar traçar uma paralela. Para traçar uma paralela, a gente precisa de 2 esquadros. A esta reta aqui, passando por C. Vocês vão fingir, quando vocês olharem aí, que é uma paralela, tá? E que passou por C também. Ficou muito, muito ruim, né? Espera aí que eu vou tentar de novo. Paralela, acho que se eu rolar o negócio... Não vai funcionar. Ver se eu consigo fixar o suficiente. Ficou mais ou menos paralelo, tá bom. Coisas da docência em casa. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, perceber que essa paralela aqui, paralela à bissetriz, pode ser também paralela a uma reta que passa pelo ponto B. Então eu já tenho um feixe de retas paralelas e 2 retas transversais. Eu já tenho o teorema de Tales. Estão enxergando aqui a reta R, a reta S, a reta T, a reta X e a reta Y? Já tenho o meu teorema de Tales. Está definido. Só que o teorema de Tales diz que este é proporcional a este, assim como este é proporcional a este. Ele não fala nada disso aqui, ó, do meu triângulo. Então eu preciso resolver como é que eu tenho que provar que esse lado do triângulo é do mesmo tamanho disso aqui. Vamos ver se eu consigo.
ele dividiu esse ângulo ao meio, certo? Quer dizer, esses dois pedaços têm a mesma medida. Mas olha só, se essas retas são paralelas, esse aqui também tem que ter a mesma medida, lembra? Porque é a mesma reta. Então, se aqui tem a medida Azinho, aqui também vai ter a medida ângulozinho. E mais do que isso, se esse aqui mede Azinho, lembra lá dos ângulos alternos e internos? Este ângulo é igual a este ângulo? Olha aqui o meu Z. Aqui também vai medir ângulozinho. E aí nós temos uma característica importante dos triângulos. Se esses ângulos são iguais, esses lados são iguais. Quer dizer, se esses ângulos aqui são iguais, essa medida tem que ser igual a essa medida. Lá no Teorema de Tales, isso é proporcional a isso, isso é proporcional a isso. Mas se eu estou garantindo que esse pedaço mede a mesma coisa que esse pedaço, então eu estou garantindo que o teorema da bissetriz interna é verdadeiro. Que se eu tenho um triângulo, faço a bissetriz dele de um ângulo, que este lado será proporcional a este, assim como este lado será proporcional a este. Dividirá em segmentos proporcionais. Eu vou escrever isso bonitinho e fazer um exemplo para vocês enxergarem, tá? Então, olha lá. Escrevi o teorema aí para vocês. Em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno, divide o lado oposto a ele em dois segmentos proporcionais aos lados que formam este ângulo. Então, este segmento é proporcional a este lado, este segmento é proporcional a este lado. Certo? Tem uma relação de proporção demonstrada aqui pelo Teorema de Tales. Eu fui lá, tracei as paralelas, fiquei com o meu feixe de retas paralelas, com as minhas duas transversais, e demonstrei por ângulos alternos e internos que este lado mede a mesma coisa que esse lado. Vocês precisam saber isso aqui? Não, eu só estava provando para vocês, com coisas que vocês viram em anos anteriores. Certo? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo que está escrito: no triângulo, o segmento AD, ó, lembra da nomenclatura, isso vocês têm que lembrar. Segmento AD é bissetriz do ângulo A. Ele divide o ângulo A ao meio. E aí pergunta, quanto é que mede X? Bom, eu vou lembrar que existe o teorema da bissetriz interna e que o 9 é proporcional ao 5, assim como o 16 é proporcional ao X. Simples assim. Lado que forma, segmento que forma. Lado que forma, segmento que forma. Segmento que é formado, desculpa. Lado que forma, segmento que é formado. Lado que forma, segmento que é formado. Ok? A gente vai lá e faz, ó. 9 com x, 9x. 5 vezes 16, 80. 5 vezes 16, 80. Não estou errado, né? 6 vezes 5 dá 30. 80. E aí a gente divide o 80 por 9. Isso aqui a gente pode deixar na forma de fração, sem problema nenhum, porque a divisão é uma dízima periódica, tá? Ou a gente pode dividir para verificar. 80 dividido por 9, isso aqui vai dar
8,72 sobra 8, vírgula, 0. 8,72 sobra 8, 0. 8,72 sobra 8, 0. 8,72 sobra 8. Bom, 8,888. Também dá para deixar 80 nonos sem problema nenhum, já que deu dízima periódica, né? E a gente tem a medida daquele x. Pessoal, é só isso. O lado do segmento formado proporcional ao lado com segmento formado. Toda essa explicação para dizer para vocês que o lado com o segmento formado é igual ao lado com o segmento formado. Certinho? Vamos fazer só dois desse? Só dois. Essa aula era mais uma aula de curiosidade, assim, de mostrar que o Teorema de Tales tem várias aplicações. Vamos tentar fazer dois bem simples, só para vocês verificarem. Lado, segmento, tá? Dá um pause e copia, quando eu voltar tem atividade. Só esses dois mesmo, ó. Calcular o valor de x. Na letra A, diz que BD é bissetriz do ângulo B, que AB mede 16, AD mede 8. DC mede 10, quanto mede BC? Qual o valor de x aqui? Bem simples, muito barbado, dá para olhar e resolver de cabeça. Esse aqui, um pouquinho mais elaborado. 60, 65, divide MP em x e x mais 1. Então eu tenho que esse com esse com esse, e vai dar uma equaçãozinha de primeiro grau, que eu vou ter que ajeitar as coisas de um lado e de outro. Tá? Resolve esses dois, fotinho, me manda, tá valendo. Até a próxima aula. Não esquece o pause. Tchau, tchau.